Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua audiência. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Seja muito bem-vindo. E hoje o dia amanheceu com sol. Temos imagens de Petrópolis. Que beleza, hein? Podemos ter mais nuvens no céu aí ao longo do dia. Então, essas imagens feitas hoje de manhã cedo em Petrópolis. Temos sol, que bom, né? Temos sol. E vamos agora às notícias desta quinta-feira, dia 20 de janeiro. Produtores do Brejal denunciam péssimas condições das estradas de acesso ao bairro. Servidores federais que ganham mais fazem pressão por reajuste de salários. Centro de Atendimento contra o Coronavírus de Teresópolis volta para o Pedrão. Sistema Cantareira inicia recuperação com as chuvas, mas ainda está em alerta. Polícia Federal apura desaparecimento de procedimentos administrativos da Agência Nacional de Mineração. Paraíba do Sul adota novas medidas restritivas para enfrentamento à Covid-19. FIFA abre venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022, agora no Correio da Manhã na TV. E como sempre, começamos essa edição com os destaques do nosso jornal Correio da Manhã. Vamos dar uma olhada aí na primeira capa, né? Exatamente. Então, na primeira página, a manchete: Paulo Guedes retoma cordialidade e volta a tratar o governo do Rio como aliado do PR. Esse aí é o destaque do editorial, página 2, e também página 3 na coluna do Magna Vita. Exato. Seguimos aqui, ó. Cláudio Castro consegue nova avaliação da economia do RRF do Rio. Outro destaque da primeira página: Saúde antecipa 104 milhões de reais aos municípios baianos. E Brasil terá a primeira cidade das Américas só com ônibus elétricos. Internações de adolescentes sobem 61% em São Paulo. AGU: 57 mil menores receberam vacina errada. Exatamente, e tem ainda o segundo caderno, não é isso, Jorge? Isso, temos o segundo caderno, com os destaques. Festival de Berlim divulga concorrentes. Então é isso aí, esses são os destaques da primeira página. Vamos agora para a nossa página de opinião, onde estão os nossos editoriais. Hoje, em especial com a narração de Nana Grassi, o nosso primeiro editorial: diálogo entre Guedes e Castro é um bom sinal. O encontro do governador Cláudio Castro e do ministro Paulo Guedes foi olho no olho. Nos últimos dias, o ministro compreendeu que a situação do Rio é atípica. Não pode ser analisada na ótica dos últimos 7 anos, até porque parte desse período há personagens que estão fora do cenário do governo. Guedes foi generoso com Castro e sinalizou para a equipe que a análise deve ser feita pelo comportamento do Estado nos últimos 3 anos. Especialmente os 2 da gestão de Castro. O Rio tem seguido fielmente a cartilha ditada por Brasília e tem se comportado como um bom pagador. Um dado tem que ser colocado na mesa: é a capacidade do Rio de contribuir para a União. Anualmente, são 200 bilhões gerados na economia fluminense para os cofres de Guedes. O Rio é um dos maiores contribuintes da federação e muito pouco recebe. O nosso superávit anual é enorme, é 200 contra 40 de contrapartida. O Rio foi o primeiro estado na recuperação fiscal e o modelo criado por Pezão e Dilma serviu para as demais unidades federativas. Se o Rio entrar agora na recuperação pela porta do fundo, será uma desmoralização. Existe uma agenda maior do que afinidades políticas, amizades e ideologia: a defesa do Rio. O Estado paga um preço caro pela mudança da capital, a fusão e os desgovernos apadrinhados por Brasília, que dilapidaram os cofres e fizeram um endividamento impagável. Há muito tempo não vivemos um momento de bonança como o atual. Dinheiro em caixa, receita aumentando, produtividade no serviço público e agora ações duras na segurança. O ministro Paulo Guedes tem a sua ótica própria, mas é uma das pessoas mais pensantes que temos em Brasília.
Ele ficou rico por causa da sua racionalidade. Os argumentos apresentados pelo governador na reunião desta quarta, dia 19, são válidos. Serão analisados e debatidos ponto a ponto. O que não pode faltar é diálogo, e ele foi restabelecido de forma cordial. Entendimento é tudo e o Rio merece. E o nosso segundo editorial do Jornal Correio da Manhã de hoje é um setor no qual a concorrência joga pesado. Um dos setores mais traiçoeiros do país é o da aviação comercial. O comandante Rolim, após o primeiro incidente na TAM, a explosão de uma bomba caseira em um Fokker 100, quase perdeu a companhia depois da manchete da Folha de São Paulo sobre uma entidade norte-americana que havia considerado a empresa aérea mais insegura do mundo. Era uma fake news produzida pela concorrência com um advogado aposentado na área de seguros que criou a ATA, Air Travel Association, uma corruptela de IATA, a entidade oficial da aviação. Ele soube rebater, mostrou a fraude e começou a voar. A Azul, quando iniciou a operação, quis transformar o Santos Dumont no seu hub principal. Foram criadas barreiras, financiadas pela concorrência, e teve que ir, para a felicidade de outras empresas, para Campinas. Porém, a sabotagem funcionou. Quando Guilherme Paulos teve a ousadia de assumir a Webjet, foi bombardeado de todos os lados e a concorrência colocava voos no mesmo horário, com tarifas um pouco inferiores e roubava os passageiros. Ele teve que vender a Gol. O seu algoz saiu vitorioso. O que temos agora é a ITA, colocada no chão por uma empresa de handling que cuida dos serviços aeroportuários. Parou ao retirar todos os funcionários de pista e atendimento. Houve um incentivo para que isso ocorresse, com dia e hora marcada, no fim do ano passado. Quando foi parada, a ITA tinha 90 milhões em caixa e 15% do mercado. Em novembro, havia transportado 8 mil passageiros a menos que a Latam. A taxa de ocupação era superior a 90% e as vendas estavam a todo vapor. A campanha de demonização da empresa se limita a 2 focos: o site Congresso em Foco e especialista de aviação do Estadão. Só olham para os problemas que a paralisação causou e não registram os reembolsos feitos, muito menos as reacomodações. A empresa pode voltar a voar. Houve descompasso e sabotagem. A ITA parou e os preços decolaram. Foi coincidência? Então tá aí nossa página de opinião para você que quer saber mais e ler na íntegra todos os editoriais e todas as opiniões que tem lá. Acesse o nosso site, tá aí embaixo aí aparecendo na sua tela, jornalcorreiodamanhã.com.br. E agora... Vamos à página 3? Isso aí. Coluna do Magna Vita. Então, a nossa primeira nota em alta: a integração do coronel Luiz Henrique Marinho Pires e do delegado Alan Turnovski, secretários da PM e da Civil, respectivamente, está sendo o principal ingrediente do sucesso do Cidade Integrada. Tá aí, primeira notinha do Coluna do Cláudio Magna Vita. Isso aí. Vamos à foto principal que tem na coluna do Magna Vita agora. Tá lá com Paulo Guedes e o nosso governador Cláudio Castro ali, ó. Paulo Guedes retoma a cordialidade e volta a tratar o governo do Rio como aliado do PR. Então a legenda da foto ali, né? O ministro Paulo Guedes foi extremamente cordial com a equipe do Rio. Na foto, Guedes, ladeado pelo governador Cláudio Castro, secretário da Fazenda Nelson Rocha, que foi brilhante ao rebater cada ponto, e o PGE-RJ Bruno Dubois, que criou um canal de entendimento com PGFN. O ministro reafirmou o seu papel de carioca. Continuando, né, temos aí também outra notinha: sinais de cordialidade. Alguns sinais na reunião em Brasília demonstraram que o clima será mais ameno. O ministro Paulo Guedes chegou e resolveu não sentar na cabeceira da mesa. Sentou ao centro, entre os assessores, e ficou democraticamente junto a todos. No final, com clima amistoso, Paulo Guedes surpreendeu a delegação fluminense e fez questão de levá-los até a porta do ministério no térreo. Bacana, hein? E ainda segue sobre o caso, né? O amigo em comum.
O gelo da reunião foi quebrado logo no início, com a chegada antecipada do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, Ricardo Soriano de Alencar. Ele e Castro possuem um amigo em comum que entrou no circuito para acalmar os ânimos e explicar a importância do momento que o Rio está vivendo. Então tá aí. Outra notinha agora, Castro e Guedes. Então, Procurador-Geral da Fazenda Nacional e Procurador-Geral do Estado de braços dados. A química entre Bruno Dubô, Procurador-Geral do Estado, e o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano, foi enorme. Eles ficaram de acertar os 4 itens controversos apontados pela Fazenda. 2 deles dependem de decreto e serão facilmente solucionadas. Os outros dependem da Alerj, mas não faltará boa vontade no Legislativo Estadual para a solução que está sendo construída pelos 2. Então tá aí mais uma notinha da coluna do Magna Vita. Sim, ainda segue nessas notinhas ali. Nova rodada. Dentro de 15 dias haverá uma nova rodada de negociações. O presidente ficou feliz com o clima de entendimento entre seu estado, o Rio, e a sua equipe econômica. Então tá aí, externação da felicidade do presidente, né? E continua. Fux, o mediador, o consenso resultou em uma proposta colocada à mesa. A necessidade da equipe econômica e do Estado em encontrar um mediador. Como a palavra final fica sempre com o Tesouro, Economia, foi proposta a escolha de um moderador, um juiz arbitral. A primeira opção foi a Advocacia Geral da União, a AGU, e depois a ideia foi transferida para a Câmara de Conciliação do STF, criada pelo ministro Luiz Fux, exatamente para casos de embates para serem resolvidos antes da judicialização. Ficaram de decidir neste interreino de 15 dias. E ainda segue na coluna do Magna Vita, até a presidência foi resolvida. Um dos pontos mais defendidos na reunião entre o Estado do Rio e o Ministério da Economia foi o aumento da alíquota previdenciária dos servidores públicos. Foi lembrada a votação na Alerj e que ela foi feita com a Assembleia cercada de manifestantes, praticamente sitiada. O deputado André Siciliano foi corajoso e os demais parlamentares estaduais também. Não faltou boa vontade. Integração tem que ser total. Os secretários que ainda não entenderam o programa de cidade integrada vão ter dificuldade de se manter no governo. Na próxima sexta, o governador Cláudio Castro vai cobrar as intervenções emergenciais do programa. Vai ser uma corrida contra o relógio em ritmo de mutirão. Tanto a Muzema quanto o Jacarezinho devem sofrer intervenções nos próximos 30 dias. Começam com obras no Rio Salgado e Jacaré e vão até a Biblioteca Parque. Ação multidisciplinar total. Então tá aí, essa foi a coluna do Cláudio Magna Vita, né? E você que quer conferir todos os detalhes da coluna, porque tem ainda várias notinhas ali no Pinga Fogo, pode conferir tudo na íntegra no nosso jornal. Isso aí, tá aí embaixo aí no seu monitor aí, na sua tela. Seguimos agora para política e nacional na página 4. Vamos tratar primeiro de política, reforço para as equipes. O Ministério da Saúde antecipa 104,6 milhões à Bahia. Desde que as chuvas se intensificaram no estado da Bahia e as enchentes afetaram milhares de famílias, o Ministério da Saúde tem auxiliado as autoridades sanitárias locais na assistência à população. Por isso, para reforçar a atuação das equipes de saúde que estão na linha de frente, o Ministério da Saúde antecipou o repasse de 104,6 milhões para a atenção primária, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS, dos 155 municípios que decretaram estado de calamidade pública. Que bom, né? Outra matéria, destaque dessa página, governo quer manter fundo. A AGU defende ao Supremo a rejeição da ação do Novo. A Advocacia Geral da União defendeu
no Supremo Tribunal Federal a rejeição da ação em que o Partido Novo pede a derrubada do trecho da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que permite que o fundo eleitoral chegue a 5,7 bilhões em 2022. Então tá aí. E, Jorge, eu queria destacar uma outra notinha também, ali do lado, né? Lula defende, em política, Lula defende união com Alckmin e critica, entre aspas, PSDB de Dória. Então, o ex-presidente Lula aí defendeu ontem a união com Geraldo Alckmin, sem partido, em torno de sua candidatura sendo vice em sua chapa ou não. Então tá aí outra notinha aí político, do Lula defendendo o Alckmin. Vamos aos destaques do Nacional agora, também na página 4 ali. Equívoco em todos os estados. Mais de 57 mil menores de idade receberam vacina errada contra a Covid-19. Em meio à campanha de vacinação contra a Covid-19, um pouquinho mais aqui, 57,147 mil crianças e adolescentes em todo o país foram imunizados com doses para adultos, não autorizadas para aplicação em menores de 18 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os equívocos ocorreram em todas as unidades federativas. Os dados constam em manifestação enviada nesta terça-feira ao ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco. Nossa, então, tá aí, que atrapalhada, coisa, né? Olha só. Que atrapalhada. Fiocruz registra novo teste. Diagnóstico poderá identificar vírus da gripe ou da Covid. Boa notícia. A Fundação Oswaldo Cruz informou ontem, no dia 19, que finalizou o desenvolvimento de 2 novos testes moleculares para o diagnóstico da Covid-19 e um deles teve seu pedido de registro submetido à Agência Nacional de Vigilância em Saúde. Trata-se de um kit molecular. São 2 kits, um diferencia os vírus da influenza A, B e C e a Covid-19, possibilitando o diagnóstico dessas doenças em um único teste. Olha, muito que boa notícia, hein? Que legal. Vamos agora à página que destaca São Paulo e economia. Nós vamos dar destaque à economia na página. Primeira cidade da América Latina, São José dos Campos, em São Paulo, terá 500 ônibus coletivos totalmente elétricos. Considerado um dos maiores polos de tecnologia da América Latina, recebeu ontem a cópia do contrato de aquisição de 500 ônibus coletivos totalmente elétricos, que colocará a cidade na vanguarda do respeito ao meio ambiente e combate à poluição pela queima de combustíveis fósseis. Os novos ônibus são dotados de tecnologia que elimina a emissão de gases poluentes, além do uso de energia limpa, seguindo os padrões mundiais. A utilização de veículos elétricos para transporte coletivo tem sido realidade de forma experimental em várias cidades, mas São José será a primeira a ser atendida plenamente pelo novo sistema, que ajudará também na redução da poluição sonora. Outro destaque da Editoria de Economia, mais de 1,8 bilhão para investir. Correção no teto de gastos dará espaço extra para o governo. A previsão de inflação adotada pelo Congresso na elaboração do orçamento para este ano vai garantir ao governo de Jair Bolsonaro espaço extra de 1,8 bilhão para gastar em 2022, ano em que o presidente buscará a reeleição. Então tá aí, esses foram os destaques, né, da Editoria de Economia. Vamos à página do Rio agora, ver as questões aqui do nosso estado. O novo modelo de UPP. PM ocupa Jacarezinho e Muzema para iniciar abre aspas aí, cidades integradas. O novo passo em prol da segurança pública do Rio foi dado ontem por 1.200 agentes da Polícia Civil e Militar, para cumprir 42 mandatos de prisão e 14 de busca e apreensão nas comunidades do Jacarezinho, Muzema e Rio das Pedras, o projeto Cidades Integradas. Nas redes sociais, o governador Cláudio Castro deu alguns detalhes do programa, que será lançado oficialmente sábado, agora, dia 22.
Exatamente, e continuando aí o novo capítulo do RRF do Rio, falando, né, da recuperação fiscal. Em conversa com Guedes, Castro consegue nova análise do projeto. O governador Cláudio Castro disse ontem que negociou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, um prazo de 15 dias para que o plano de recuperação fiscal do Estado seja reanalisado pelos técnicos. Então tá aí mais essa boa notícia aí para o Estado do Rio de Janeiro. Muito bom. E olha, você pode acessar o nosso site lá, jornalcorreiodamanhã.com.br, para ver todas as notícias da semana e muito mais do que vai vir agora aí no final de semana, né? Sexta-feira nós temos edição especial, acessando lá o nosso site. E esses foram os destaques de hoje do Jornal Correio da Manhã. E você vai ver ainda no jornal de hoje, servidores federais que ganham mais puxam pressão por reajustes de salários. Sistema Cantareira inicia a recuperação com as chuvas, mas ainda está em alerta. Polícia Federal apura desaparecimento de procedimentos administrativos da Agência Nacional de Mineração. O Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o Estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no Estado até o final de 22. Vamos combinar, é hora de investir e empreender no Estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo Estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Voltamos. Auditores fiscais, peritos criminais federais, delegados da Polícia Federal, advogados da União e analistas do Banco Central estão no topo da lista das 22 carreiras mais bem remuneradas do Executivo e são elas que estão fazendo a maior pressão por reajustes salariais. Com remuneração mensal média entre R$ 26 mil para os auditores da Receita e R$ 29 mil entre os analistas do Banco Central, essa elite do funcionalismo puxou a fila da articulação política de mobilização depois que o presidente da República acenou com um aumento só para categorias policiais. A remuneração final da elite, porém, na maioria das vezes é mais elevada porque os dados não consideram bonificações como honorários advocatícios, benefícios e indenizações. A lista não contempla servidores do Judiciário, nem tampouco do Legislativo, porque as informações para esses dois poderes são menos transparentes. As 22 categorias do levantamento, com 119 mil servidores ativos e inativos, incluindo os pensionistas, custaram em 2021 33 bilhões e 300 milhões de reais ao governo. Olha, janeiro começou com muita chuva em todo o país e em São Paulo, o Sistema Cantareira, maior produtor de águas da região metropolitana, terminou 2021 com quase 25% da capacidade, na chamada fase de restrição. Apesar deste número, o Cantareira pode passar para a fase de alerta. Hoje, ele está com 29,9% de armazenamento. Essa situação traz um pouco mais de conforto, mas ainda assim requer atenção de acordo com especialistas.
Segundo o boletim da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, apesar de já ter chovido no sistema nesses 20 dias de janeiro, o equivalente a 145,3 milímetros, a média histórica para o mês é de 263,7 milímetros. Em meados de janeiro de 2021, o manancial tinha 40,1% de armazenamento, índice bem maior dos quase 25% de agora. Para Pedro Luiz Cortes, professor de pós-graduação em Ciência Ambiental da USP, a situação do Cantareira está crítica, não é de hoje. Abre aspas. Ele está ruim nos últimos 11 anos, com chuva muito abaixo da média histórica para o estado de São Paulo. Fecha aspas. A Polícia Federal já cumpriu 3 mandados de busca e apreensão que fazem parte da Operação Sumiço, que investiga o desaparecimento de 2 processos administrativos da Agência Nacional de Mineração em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Durante as investigações, que começaram em maio de 2020, foram colhidos diversos elementos probatórios, dentre eles depoimentos, declarações, além de entrevistas com funcionários e terceirizados da Agência Nacional de Mineração. Também foram objeto de análise mais de 500 horas de gravações de imagens das câmeras de segurança daquela agência. As buscas têm por objetivo localizar 2 procedimentos administrativos de cobrança de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, assim como obter outros elementos de prova em face dos investigados. Os envolvidos vão responder pela prática do crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. A pena, para o caso, pode ser de 1 a 4 anos de reclusão. Também podem responder por supressão de documento, se cometido em particular. Nesse caso, a pena seria de reclusão e varia de 2 a 6 anos. Com a aprovação do cronograma de pagamentos do abono do PIS e PASEP 2022, o início dos repasses está agendado para o dia 8 de fevereiro desse ano. Veja na reportagem de Marquesan Araújo. Com a aprovação do cronograma de pagamentos do abono salarial do PIS/PASEP 2022, o início dos repasses está agendado para o dia 8 de fevereiro deste ano. A data vale para os trabalhadores nascidos no mês de janeiro. As novas liberações se sucedem até o dia 31 de março, dia em que os nascidos em dezembro vão receber os valores. Vale destacar que o abono salarial do PIS/PASEP, pago em 2022, é referente aos trabalhadores que exerceram atividade de carteira assinada ao longo de 2020. Para os trabalhadores que exerceram atividade em 2021, a expectativa é de que os valores sejam liberados para pagamento somente em 2023. Tem direito a receber o benefício os trabalhadores com carteira assinada que receberam em média até 2 salários mínimos por mês e trabalharam por pelo menos 30 dias em 2020. Outra exigência é estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, com informações atualizadas pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS. E os moradores de Petrópolis agora podem pagar os impostos e as taxas municipais através do Pix. A novidade vale para IPTU, ISS, ITBI e todas as taxas municipais. Quem for pagar via Pix deve acessar o site da Prefeitura, petropolis.rj.gov.br. Emitir a via e fazer o pagamento via QR Code. O Pix é a forma de pagamento instantâneo brasileiro criado pelo Banco Central. Então tá aí, bacana essa novidade, né? Interessante, né? Porque todo mundo está indo para o digital, né? Exatamente. Que bom que a Prefeitura também está indo aí de Petrópolis. Bom, seguindo aqui, ó, com a oferta de compra da ACTI Vision Blizzard por algo em torno de 69 bilhões de dólares, a Microsoft pressiona sua rival Sony e todos os concorrentes do ramo de videogames, como Google, Amazon e Tencent. O ano de 2022 começou com importantes operações comerciais nesse suculento setor. A progressiva implantação do mundo virtual faz com que essa fatia de mercado passe por grandes transformações a todo instante. Na semana passada, a Take-Two, criadora de jogos como Grand Theft Auto, comprou a marca Zynga, especialista em entretenimento para celulares e tablets, por quase 13 bilhões de dólares. A Microsoft comercializa o console do Xbox e tem vários estúdios de criação de videogames. Se a operação com a Activision se concretizar,
ela vai se tornar o terceiro player do setor em faturamento, atrás somente da chinesa Tencent e da japonesa Sony, fabricante do PlayStation. As consequências para os jogadores em todo o mundo são significativas, porque Call of Duty, Diablo, Overwatch são jogos extremamente populares há anos e a Microsoft poderia muito bem transformá-los em jogos exclusivos para o Xbox, o que deixaria o PlayStation da Sony fora do mercado. Impressionante, né, Jorge? É um mercado bilionário. Muito dinheiro. Você que gosta de game, pois né? E como muitas pessoas, né? Hoje em dia isso não é mais coisa de criança, né? Não, não é. Não é porque o que acontece hoje com esse mercado? Teve incentivo do nosso governo, né, do governo brasileiro, para importação de games, né, dos aparelhos físicos mesmo. Teve incentivo para produção aqui, tanto é que o polo nacional hoje é na Amazônia lá, na capital, né, da Amazônia, né? Manaus, tem produção de games lá, né? Produção grande de games lá. Quando eu digo produção de games, da mídia física, né? É lá. E ainda tem a questão da moeda virtual, que vem entrando dentro do mundo dos games, muito forte aí para quem está no multiverso, né? Entre outros games que entraram agora no multiverso. Então tem um apelo financeiro muito grande esse mercado. Nossa. Então é importante ficar de olho, porque eu acredito que essa compra da Microsoft e outras empresas vão começar a movimentar o mercado, porque não vão deixar ela dominar, como bem dito na matéria. Vão correr atrás, né? Ainda mais do que já domina, exato. Exatamente. Dando continuidade, a primeira fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo do Catar começou ontem pela manhã e se encerra no próximo dia 8 de fevereiro. Neste momento, os torcedores vão enviar os pedidos de ingressos e não faz diferença se um fã vai realizar este procedimento agora ou só no último dia de vendas, pois os bilhetes vão ser concedidos apenas depois do encerramento dessa primeira fase. Nos casos em que a solicitação de ingressos para um dos jogos exceda o estoque disponível para o mercado nacional ou internacional, as entradas seriam disponibilizadas através de sorteio. Todos os candidatos, aprovados ou não, vão receber uma notificação com o resultado de suas inscrições e as etapas seguintes, como o pagamento do valor dos bilhetes. Os torcedores vão ter a possibilidade de adquirir ingressos para uma partida específica, mas também podem optar por uma série de ingressos para acompanhar jogos de uma seleção específica durante a fase de grupos do Mundial, por exemplo. O torneio começa no dia 21 de novembro, enquanto a decisão está marcada para o dia 18 de dezembro. A França é a atual campeã mundial após conquistar a competição diante da Croácia na Copa do Mundo da Rússia. E o Brasil é o maior vencedor com 5 títulos. Bom, vamos esperar o Hexa chegar aí, né? Agora, olha só, eu queria puxar a página de esporte nossa lá do Correio da Manhã, porque tem uma informação muito relevante lá e importante para a gente falar. Um destaque, tá aí, ó. Das pedaladas, a condenação é sobre o Robinho, que foi condenado na Itália a 9 anos de prisão por estupro coletivo lá. Já foi comunicado aqui no Brasil a prisão dele e provavelmente será decretada porque há dispositivos legais para ele ficar preso aqui no Brasil. E pelo que eu li na reportagem toda, não cabe mais recurso para ele, mas pode-se abrir um novo julgamento aqui no Brasil. Então, assim, eu não sou advogado, né? Teria que ter um advogado de relações internacionais, alguém que entenda de direito internacional, para falar mais sobre isso, mas pelo que diz ali, o martelo já foi batido, o Robinho está condenado a 9 anos de prisão na Itália, né? De acordo com a matéria, a defesa de Robinho sustenta que há falhas no processo, mas a decisão em última instância é definitiva. Isso aí. Então tá aí. Exatamente. Né? Vamos dar continuidade. Você vai ver depois do intervalo, o Projeto do Morro abre vagas para cursos em Petrópolis. MPRJ obtém o adiamento de show em Nova Friburgo. Teresópolis aplica vacinas contra a Covid-19 em crianças de 11 anos sem comorbidades. Nós voltamos já. Que o Rio
Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Voltamos. Essa semana a cidade completou um ano que teve início a campanha de vacinação contra a Covid-19. As primeiras doses chegaram à cidade de helicóptero. Foi pelo céu em um helicóptero da Polícia Militar que as primeiras 4.000 doses da vacina contra a Covid-19 chegaram em Petrópolis. O lote com 4.905 vacinas da Coronavac foi destinado aos profissionais de saúde e idosos institucionalizados. A auxiliar de enfermagem do Hospital Municipal Nelson de Saerpe Maria de Fátima dos Passos e o aposentado Mário César foram os primeiros petropolitanos a receberem o imunizante. As doses foram aplicadas em uma solenidade aos pés do trono de Fátima. Tomei a vacina, fiquei muito feliz, mas também fiquei muito triste porque perdi muitos amigos, pacientes, que não conseguiram ter a alegria que eu tive. Foi uma emoção muito grande, não tem como explicar a emoção que foi. Um ano após o início da campanha de imunização contra a Covid, mais de 230 mil petropolitanos tomaram as 2 doses da vacina ou a dose única. O avanço da vacinação é refletido nos números. Hoje, os casos graves da doença tiveram uma redução significativa. De acordo com os dados do painel de monitoramento da Covid-19, no site da Prefeitura de Petrópolis, no mês de abril, 300 pessoas perderam a vida para o coronavírus. 8 meses depois, em dezembro, a cidade registrou 7 mortes pela doença, uma queda de 97%. Tomei a primeira, a segunda e a terceira dose. Se tiver a quarta, eu tomo. E eu peço toda a população que fica dentro do círculo, não deixe de tomar a vacina. É extremamente importante a vacinação. Ela evita várias patologias. Não há dúvida sobre isso. Eu não sei por que algumas pessoas, obviamente poucas pessoas, ainda combatem a vacinação. Após um ano de campanha de vacinação contra a Covid-19, cerca de 90% da população petropolitana já está com o esquema vacinal completo. A vacinação continua em 10 postos distribuídos por toda a cidade. A campanha de vacinação continua aberta em Petrópolis para as crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades, adolescentes, adultos acima de 18 anos e pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. Também está aberto o cadastro para quem precisa tomar a dose de reforço da vacina. O cadastramento deve ser feito no site da Prefeitura, petrópolis.rj.gov.br. O ginásio poliesportivo Pedro Jarrara, conhecido como Pedrão em Teresópolis, voltou a ser o centro de atendimento contra o coronavírus. Desde julho de 2021, a testagem para a Covid-19 estava sendo realizada no EPEM na Várzea.
O atendimento continua acontecendo todos os dias da semana, de 8 horas da manhã às 8 da noite. A decisão da Prefeitura Municipal de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde, da testagem contra a Covid-19, de voltar a ser feita no Centro de Atendimento contra o Coronavírus da cidade, busca atender o aumento na procura pelos testes que ocorre desde a última semana. Pacientes que precisarem de atendimento noturno ou com sintomas mais graves podem procurar as unidades de pronto atendimento do município. De acordo com dados atualizados do painel Covid-19, no dia 16 de janeiro, o município já realizou o total de 125.828 testes na população, sendo descartados 90.250 deles. A atual taxa de casos positivos é de 28,3%. A ocupação de leitos nos hospitais da região é de 100% na UTI, com 5 pacientes, e 100% na enfermaria, com 4 pacientes. Teresópolis aplica vacinas contra a Covid-19 em crianças de 11 anos sem comorbidades. Hoje é o dia das meninas e amanhã dos meninos, ambos sem comorbidades. O atendimento acontece das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, nas unidades de atenção primária dos seguintes bairros: Araras, Barra, Fonte Santa, Mendon e Rosário, no interior. A imunização acontece no mesmo horário na UBS de Bom Sucesso e na unidade de Pessegueiros. No mesmo dia, seguem aplicações em pessoas acima de 12 anos de idade. E a Prefeitura de Paraíba do Sul publicou na terça-feira um novo decreto municipal com medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento à Covid-19. O município está adotando medidas restritivas, mesmo em bandeira amarela, como forma de conter a transmissão do novo coronavírus e suas variantes na cidade. Com o novo decreto, ficam suspensas em Paraíba do Sul a realização de eventos esportivos, shows, eventos científicos e passeatas em locais abertos ou fechados. As recomendações técnicas da Organização Mundial de Saúde e das demais autoridades de saúde enfatizam a necessidade de cuidados específicos para reduzir a circulação e evitar aglomerações de pessoas para possibilitar, então, melhores resultados no combate ao novo coronavírus. A Prefeitura de Paraíba do Sul informou que considera também o boletim extraordinário do Observatório Covid-19 Fiocruz do Ministério da Saúde, emitido no dia 7 de janeiro de 2022, que mostra a alta na taxa de transmissão da variante Ômicron, assim como o atual cenário da circulação da variante Ômicron em conjunto com a influenza H3N2 no estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Petrópolis cancelou a licitação para a contratação da empresa que ficaria responsável pelos atendimentos médicos hospitalares das unidades de pronto atendimento do Centro, Cascatinha e Itaipava. O aviso de cancelamento foi publicado no Diário Oficial do dia 11 de janeiro. No aviso, a Prefeitura justifica o cancelamento por questões administrativas. O pregão com valor contratual de R$ 3 milhões, com validade de 12 meses, estava sendo organizado pelo Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, que administra as UPAs de Petrópolis desde 2018. A contratação era para médicos e dentistas e tinha o objetivo de garantir o atendimento nos plantões das 3 unidades. A licitação aconteceu no dia 15 de dezembro, mas ainda não tinha empresa vencedora devido a pedidos de impugnação. O Serviço Social Autônomo do SERRAC disse que a licitação no valor de cerca de R$ 25 milhões por ano, em média, havia acontecido no dia 15 de dezembro, 3 dias antes do atual governo assumir a prefeitura. Por isso, a licitação foi cancelada para que um estudo técnico da licitação que foi proposta seja realizado. O SERRAC garantiu ainda que não haverá interrupção do serviço. Produtores rurais do Brejal, em Petrópolis, denunciam as péssimas condições da via. Eles pedem providências da Prefeitura para que eles possam reduzir as perdas com a produção. A região do Brejal, no distrito da Posse, em Petrópolis, tem a maior produção de produtos orgânicos do estado do Rio de Janeiro. Pela localidade, passam diariamente caminhões levando a produção para as feiras do Rio de Janeiro. Com as estradas em péssimas condições, os produtores já amargam prejuízos. Aqui é feito manutenção, de vez em quando, da estrada, mas isso não resolve nosso problema não, porque sempre quando faz manutenção, em seguida vem a chuva, os buracos falta tudo novamente, vários produtores perdem aqui a sua mercadoria por conta da estrada, muita manutenção nos caminhões que transportam a carga.
Vídeos feitos pelos próprios moradores mostram as péssimas condições da estrada Arnaldo Dickerhoff. Na localidade moram mais de 4.000 pessoas que dependem das estradas vicinais, não só para escoar a produção, mas também para realizar os trajetos do dia a dia. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, recomendou a não realização de show em Nova Friburgo, já que violaria o regulamento sanitário vigente no município. Programado para o próximo domingo, dia 23, um evento que não vai poder ser promovido. A Promotoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro disse que recebeu a informação sobre a realização de um grande show em Nova Friburgo, tendo como atração a dupla sertaneja Maiara e Maraísa. O evento, com capacidade para 4.000 pessoas, já violava a quantidade limite estabelecida pelo novo decreto da cidade. Diante disso, o MPRJ expediu ofícios ao município e à empresa, solicitando esclarecimentos e sugerindo o adiamento da apresentação ou revogação da autorização. Em resposta ao MPRJ, a organizadora informou que tomou a decisão de adiar o show. O município, por sua vez, por meio da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, afirmou que não concedeu autorização para a realização do evento. O novo regramento sanitário para evitar a propagação de Covid-19 estabeleceu, entre outras medidas, que os eventos em espaços fechados ocorram com ocupação reduzida em 50%, limitando-se no máximo de 300 pessoas e em locais abertos a 500 pessoas. E uma opção para quem quer empreender ou começar um curso é buscar pelo Projeto do Morro, no Alto da Serra, em Petrópolis. A unidade abriu vagas para diversas capacitações e as aulas começam em fevereiro. O Projeto do Morro, iniciativa que acontece há mais de 14 anos na comunidade da Oficina, no Alto da Serra, abriu vagas gratuitas para diversos cursos. Entre as opções oferecidas estão as aulas de cabeleireiro, judô, montagem e desmontagem de som, depilação, manicure e pedicure e gastronomia. Você pode fazer quantos cursos vocês quiserem, tá bom? Precisa antes acessar as redes sociais do Projeto do Morro no Facebook, nossa página do Facebook ou Instagram. Você clica lá no link desejado, na divulgação do link desejado, e você vai entrar diretamente num grupo de WhatsApp. Nesse grupo nós damos todas as informações que vocês precisam, tá? E após vocês precisam ir direto no Projeto do Morro, levando xerox de identidade, CPF, comprovante de residência, quem é menor de idade, acompanhado do pai ou da mãe, com xerox de identidade, CPF, comprovante de residência e também uma xerox do menor de idade. O único custo é o valor da taxa de R$50 e o curso de cabeleireiro, que custa R$150. Os valores vão ser vertidos para os uniformes dos alunos e as contas de luz e água durante os 6 meses de curso. Além disso, o local conta com cursos de barbeiro, transista, desenho, muay thai, reforço escolar, entre outros. As aulas têm previsão de início em fevereiro e há vagas para todas as idades. Até o momento, mais de 10.000 alunos já passaram pela instituição, que funciona na Servidão Frei Leão, número 964D, no Alto da Serra. Todo o trabalho do Projeto do Morro é feito por meio de parcerias de voluntários e de doações. Quem quiser colaborar com o projeto pode fazer um Pix com a chave CNPJ. E olha, a festa de São Sebastião na região do Carangola, em Petrópolis, termina amanhã, dia 20 de janeiro. O evento acontece na paróquia de São Sebastião, que fica na localidade do Cidade Nova. O dinheiro arrecadado com o evento vai ser usado para a reforma da igreja. E Jorge, olha só, ontem à noite, em boletim, a Defesa Civil avisou que foi para a comunidade do Ingá, na Posse, onde um deslocamento de pedras aconteceu por volta das 8 horas da noite e próximo a 4 residências. Isso a Defesa Civil de Petrópolis, né? Posse é um distrito de Petrópolis. Isso aí. As famílias se deslocaram para a casa de familiares. Não houve feridos, ainda bem. A área foi isolada aí pela Defesa Civil e as equipes, elas mantêm o monitoramento no local. Então tá aí
esse boletim da Defesa Civil de Petrópolis, importante, né? Esse deslocamento de pedras, né? Ainda bem que não houve feridos, não teve problema com isso, né? Agora, antes de eu chamar o que está aqui para me chamar, nós temos um olá aí e temos até críticas boas, né, sobre o jornal hoje, não é isso? Então, o nosso olá vai para Glória, Sabrina Borsato, Letícia Araújo, Gerson Soares, Luiz Pix, Valéria Azevedo, Elizabeth Ferreira, Maria da Penha Costa, Rodolfo e o Keinar Martins, é isso? Mandou elogios aqui no Facebook, elogiou o nosso né? telejornal. Muito obrigada pela audiência de vocês, ok? E agora sim, temos a previsão do tempo? Isso, temos a previsão do tempo para hoje, para a nossa área de cobertura. Então, a previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de sol. Podemos ter o aparecimento de nuvens ao longo do dia e chuva isolada à tarde de forma isolada. As temperaturas vão variar entre 19 e 32 graus. Bom, seguindo aqui o jornal, com 40% dos votos, a Rua Teresa conquistou o prêmio de melhor polo de compras do estado do Rio de Janeiro, promovido pelo Centro Integrado de Estudos em Turismo e Hotelaria. A premiação de melhor polo de compras do estado do Rio de Janeiro aconteceu no último sábado e os selecionados foram escolhidos por voto popular. A Rua Teresa ficou à frente do Polo de Moda Íntima de Nova Friburgo e do Polo de Confecções da Washington Luiz. A Associação da Rua Teresa afirma que a formação profissional e a especialização do setor de turismo são essenciais para a transformação e fomento dessa fatia considerável da economia fluminense. A Escola Técnica realiza a capacitação de profissionais do setor desde 1987 e promove anualmente o Prêmio Destaques do Turismo. O concurso é realizado pelo Centro Integrado de Estudos em Turismo e Hotelaria. A Associação da Rua Teresa, a Arte, ficou muito satisfeita com a eleição por parte do CIET como o melhor polo de moda do estado do Rio de Janeiro. A Rua Teresa vem mostrando a sua força há mais de 50 anos, com mais de 800 lojas abertas. E isso só demonstra o excelente trabalho que vem sendo feito por todos aqueles que estão envolvidos desde a área da especialização do turismo até a ponta final, atendendo ao cliente. O nosso muito obrigado ao CIET, a todos aqueles que votaram, e vem mais novidades por aí. Voltamos aqui. Vamos dar uma olhada agora na nosso segundo caderno? Isso, nosso segundo caderno, vários destaques aí, porque hoje é pré-sexta. Hoje é pré-sexta, exatamente. Hoje é quinta. Fim de semana já está chegando, né? A partir de amanhã já tem programação cultural. Isso aí. E temos ali como destaque no segundo caderno ali, ó, a premiada versão de A Cor Púrpura volta aos palcos cariocas. Isso está na nossa página 3 do nosso segundo caderno. E também Grammy adia a cerimônia de premiação para abril. Está lá na página 6 do nosso caderno aí. Ainda não li tudo, mas está adiada a premiação do Grammy. E também Iramano une a bossa nova aos Beatles eletrônicos. Está na página 7 também. E como grande destaque, página principal do nosso segundo caderno, tem lá Urso da Superação. Formando trio com Cannes e Veneza na excelência dos festivais, a Berlinale promete uma renovação de sua vocação autoral, indo a Clary Denis e Dario Argento em sua 72ª edição. Então aí está um destaque aí, e também destaque para a diretora, né, que pode ser aí uma das grandes premiadas aí do Urso de Ouro. Na página 3, né, quando fala de teatro, você falou aí do destaque, né, um grande sucesso de volta, né, depois de Covid no elenco, A Cor Púrpura reestreia no Rio. Olha que bacana. Depois de 5 casos de Covid às vésperas da estreia, a premiada versão brasileira de Arthur Chechel para o musical A Cor Púrpura fará uma curta temporada no Teatro Riachuelo de hoje a 20 de fevereiro, né? Então eu falei aí a programação cultural a partir de amanhã, mas na verdade a reestreia aí já começa hoje, então, hoje, né? De bacana. Hoje até o dia 20 de fevereiro. Então isso temos aí, ó, é pequeno período, hein? É pequeno período, que você pode aproveitar, né? Isso. E ali do lado, né, da nossa página, no Correio Cultural, nós temos como destaque ali o ator Keanu Reeves.
o ator mais generoso de Hollywood. Keanu Reeves é um dos atores mais generosos de Hollywood. Pelo menos é isso o que revelam algumas fontes ao site PagSix. Segundo a publicação, o astro tem vergonha de sua fortuna e prefere doar às instituições e presentear as equipes de filmagem com grandes presentes. Opa! Olha só que legal. Na verdade, tem fotos do Keanu Reeves no metrô lá de Nova York, transitando. Ele lida com a vida dele como um cidadão comum. Uhum. Mas ele tem vergonha de sua fortuna? Pois é, né? Doa bastante parte dela ali, né? E outro destaque, né, tá na página 6, na música, Grammy adia sua cerimônia, né? Você também comentou lá nos destaques. Originalmente marcada para o dia 31, premiação foi remarcada para o dia 3 de abril. A edição de 2022 do Grammy vai acontecer no dia 3 de abril. A informação foi divulgada pela Academia de Artes e Ciências de Gravação, que organiza a premiação. Então, essa edição do Grammy estava marcada anteriormente para o dia 31 de janeiro, mas foi adiada por causa do aumento de casos, né, o aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos e o avanço da variante Omicron. Além da data, a premiação também trocou de lugar. Em vez de Los Angeles, onde tradicionalmente acontece o evento, agora é Las Vegas, quem vai receber a cerimônia e pela primeira vez. Olha só, vai ser com muito brilho aí em Las Vegas, hein? Que bacana. E olha, quem vai liderar aí, quem lidera as indicações para o Grammy é Jon Batiste, lidera as indicações ao prêmio com 11 ao todo, ou seja, ele tem 11 indicações aí e é um bom cantor realmente, tá vindo em alta aí, espero que leve alguns, né? Exatamente, então é isso. É isso, por hoje a gente vai ficando por aqui, Correio da Manhã de hoje, mas amanhã às 7h30 nós temos um novo compromisso marcado com vocês. Exatamente, até amanhã, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.